This Ó, computer. Tô gravando já. tá Eu gravando? vou mutar eu aqui pra não te atrapalhar. Sim, senhor. Vamos lá. Bom, eu tinha pensado num tema para a aula de hoje sobre a parte de paciência, mas eu pensei bastante também, mas um tema que eu acho que iria se encaixar melhor para, acho que no momento que a gente está passando hoje, seria melhor o processo. Processo em que sentido? Que nem eu estava falando pro Diogão a aula passada, que acaba que tudo se resume em processo. Da coisa mais simplista que você faz até a parte mais complexa. De que maneira? Que nem eu dei o exemplo. Vixe, apagou a tela aqui, peraí. Que eu liguei outro monitor. Voltou aí? Não, mas nós estamos vendo normal, Xará. Ah, tá vendo normal? Desculpa, é que piscou aqui. É, que eu tava. O que eu pensei com isso? Eu tava fazendo um churrasco semana passada, eu até acabei gravando um vídeo. Sobre a parte de que tudo se resume em processo. Por exemplo, um churrasco. Você vai fazer um churrasco. Primeiro você tem que ir no mercado, você tem que escolher a carne, depois você compra o carvão, vai, passa no posto, pega um álcool, vai, ajeita a churrasqueira, põe o carvão, tal, põe fogo, espera fazer brasa. Tudo é processo. Tudo. E quando a gente fala de processo, invariavelmente a gente remete muito a isso, a parte de rotina. Às vezes sim, às vezes não. Eu me dei a pensar muito sobre isso, sobre a parte de rotina. A rotina em si, ela é boa. Tem gente que não gosta, mas pelo menos ela ajuda a você ter um certo padrão. E o que eu quero falar com tudo isso? Que dentro do trade, dentro do mercado financeiro, de tudo que a gente está disposto a fazer na vida, a gente tem que ter duas coisas: propósito, processo e rotina. Pode ser aquela rotina aleatória, que eu vou citar um pouco mais abaixo, onde o próprio Taleb fala muito sobre isso. Mas para as coisas fluírem bem, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter uma certa dinâmica nisso tudo. Aí eu coloquei assim, como é que a gente vai fazer para que o processo seja mais natural, já que muitas das vezes a gente pode lidar com o processo, com uma rotina que pode nos desgastar bastante, como a parte da própria rotina. Por exemplo, da, da rotina de assessor, da rotina de trader, aí você concilia tudo isso, da rotina de um estudante, enfim. Eu quero colocar tudo isso numa base não só dentro do mercado financeiro, né? Mas claro, eu vou puxar um pouco para cá porque é do que a gente está falando. Mas para tudo em si, como é que a gente pode fazer com que esses elementos aí, o processo, a rotina seja um pouco mais simplista? Por exemplo, nossa, eu estou com dificuldade de implementar uma rotina ou de achar algum jeito mais prazeroso para mim chegar em certo patamar. Aí o que eu coloquei assim? Primeiro fazer um levantamento e descobrir os pontos mais fortes, característicos, enfim, para poder incorporar isso dentro dos dias, dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia, para fazer que isso seja mais frequente. Aí já entra mais uma coisa, falando da mesma coisa, a rotina, o hábito da gente poder estar sempre colocando novas coisas. É como ler um livro. Na live do cara dos livros que o Cruz fez com, o, com, o, com ele deixou bem claro isso em uma parte, que falou que às vezes, tipo assim, você não adianta você ler um livro sendo que você não pode colocar em prática, você não consegue colocar em prática. Então, pelo menos de cada livro, a gente poder tirar algo, por exemplo,
Você leu e tirou algo muito bom do livro. Ótimo. Escolhe pelo menos 2 coisas para implementar isso a partir do agora, a partir desse exato momento. O que eu posso fazer com que eu coloque em prática aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi? Com isso que as coisas vão fluindo, vão criando mais hábito, as coisas vão fluindo mais fácil, entendeu? Mas desde já adiantando. A gente tem que colocar na balança da onde você está, da onde a gente se encontra. Se você se encontra em uma situação difícil, mais conturbada um pouco, mais turbulenta, você não pode fazer com que o difícil se torne ainda mais difícil. Você tem que fazer com que você tentar pegar os seus pontos fortes, como eu falei em cima, e fazer com que eles virem algo central dentro do seu cotidiano, do seu habitat, dentro do seu serviço, dentro da sua casa, do trade, da onde for, para com que isso seja mais fácil, por conta de que se a gente pegar os nossos pontos fortes, no que a gente é melhor, em termos graduais, a gente vai conseguir superando barreiras pequenas, mas são as pequenas conquistas, as pequenas compilações de conquistas que vão fazer com que a gente consiga progredir a longo prazo. Falando isso por conta também do trade ser a longo prazo. Enfim. Dentro disso, a gente pegando todos os nossos pontos fortes, a gente vai ter um propulsor, a gente vai ter um trampolim a mais, da gente pegando as coisas mais fáceis, mais acessíveis, digamos. Não mais fácil, eu digo. Mas os pontos fortes. Cara, todo mundo tem um ponto forte muito bacana. Não só um, mas como vários. Nossa, eu consigo conversar bem, a minha atenção é bacana, a minha análise é legal, o meu comportamento diante do trade está legal. O que a gente pode fazer para que isso seja mais mais natural e mais, como é que eu posso falar? Mais palpável no nosso dia a dia. Contudo, a gente pegando os nossos pontos fortes, a gente selecionando os nossos pontos fortes para que a gente faça dele hábito e decorrente no nosso dia a dia, a gente pode tentar, com isso, pegar todos esses pequenos fractaizinhos aí e ir implementando no nosso dia a dia. O que eu posso fazer hoje do meu ponto? Na onde o meu ponto forte se encaixa no meu dia a dia? O que eu posso fazer com que meu ponto forte se encaixe melhor do que eu posso fazer? Entendeu? E contudo, como a gente tá sempre, às vezes, carregado de afazeres, fazendo muita coisa, parte de trade, parte de curso, e outros empreendimentos também. Enfim, num termo geral, a gente tem que fazer com que isso seja fluido, consequentemente, e a gente tem que fazer com que a gente tenha um escape. Eu chamo isso de escape, pelo menos para mim. Hoje o exercício físico e qualquer outro tipo de exercício, ele é importante para mim no quesito que eu tenho um escape onde eu possa relaxar melhor, eu posso ter um tempo comigo. E eu até coloquei aqui, onde a gente pode estar usando o exercício não só como parte que vai ajudar na nossa saúde do corpo, mas em si da saúde mental também, principalmente mental dentro do trade, que é uma das coisas mais importantes. Então, eu até coloquei assim, exercitando, além de liberar endorfina, melhora o humor, reduz o estresse e a ansiedade. Agora, aí vai de vocês, enfim, eu só estou trazendo aqui os pontos que a gente pode estar tentando melhorar no dia a dia, dentro do processo no trade, enfim, num quesito geral. Agora que eu vi até que o Lucão chegou aí. E também, além do exercício, usar do tipo meditação, de você tirar um tempo. Não é meditação que eu falo, de religião, tal, mas é um tempo que você tem contigo, de pensar na sua vida, de pensar nos seus propósitos. Até então, uma coisa que me fez pensar muito nisso também foi uma conversa que eu e o Cruz estava tendo,
Ele até falou assim, cara, você tem que ter um propósito. Você tem que saber onde você quer estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, como você quer estar aqui daqui 3 meses. Enfim, você tem que ter um propósito. Você tem que ser norteado pelo seu propósito. É isso que vai fazer com que as coisas aconteçam melhor. Porque você vai ter para onde correr, no sentido de batalha. Não tô falando no sentido de se esconder da, dessa guerra, entre aspas, que a gente tanto passa dentro da gente, com tantos problemas, com essa situação que a gente está passando, com problemas na família, enfim, entendeu? E fazer com que isso seja mais tranquilo, da gente poder usar do exercício físico também, de poder usar da meditação, para que isso seja menos, para que o seu fardo seja um pouco mais leve, entendeu? Para que, apesar dos pesares, é meio complicado falar isso, mas para que as coisas sejam mais tranquilas de serem vividas. Bom, vamos lá, falo, né? Vou beber uma água aqui. Galera, caso alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, me interrompam, falam, que eu tô aqui para escutar vocês também. E é aqui que vem uma das coisas que eu andei pensando mais, ó. Pera aí, deixa eu pegar a ferramenta de desenho aqui, ó. Nisso aqui, ó. Dependendo da atitude mental, cada pessoa vive a realidade objetiva do tempo e maneira diferente. Eu coloquei o mindset em si. O jeito como a gente enxerga o copo. É meio vazio ou meio cheio. Tudo depende muito do ponto de vista, depende de como você vai reagir a certas coisas. É, eu vendo uma live ontem, um cara falou uma coisa interessante. Eu até esqueci o nome dele para poder dar os créditos, mas eu vou lembrar e vou pôr. Falando sobre das dificuldades. Cara, ele citou do pai dele. Ele falou, cara, se meu pai não fosse do jeito que ele foi, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje. Ele falou, acho que do amor, alguma coisa assim. Ele falou que, meu pai não era alguma coisa tipo tão carinhoso, enfim. E ele falou que hoje o carinho dele pelas outras pessoas com esse ensinamento que a vida deu para ele, com essa experiência que ele tirou daquilo que ele viveu, ele colocou na vida dele. Ele fez com que isso fosse parte da vivência dele, parte do progresso dele de pessoa, de homem, de pai de família, enfim. De como um cara que viu da dificuldade, tirou de uma coisa que para ele pela entonação que ele falou, pelo sentimento que ele falou, fez falta para ele o amor do pai, mas ele tirou disso para ser quem ele é hoje. Isso me tocou bastante. Falei, cara, interessante. Então, o que eu tirei disso é a parte de, cara, se você tá vivendo tudo que você tem que viver hoje, é que você tem que viver hoje. Independente, cara, cada um tem sua cruz. Às vezes a cruz do seu amigo vai ser mais pesada, a sua vai ser mais leve, mas todo mundo tem as suas dificuldades. E é das dificuldades dentro da vida, dentro do trabalho, dentro do trade que a gente vai procurar. No trade é a mesma coisa. Não muda nada, nada. Muito pelo contrário. A gente tem que pegar parte do que a gente vive na vida e colocar dentro do trade. Em quesitos de quê? Cara, eu tô com dificuldade assim, eu tenho que me policiar na minha vida. Se eu quiser ser um cara bem-sucedido, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. E no trade é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Fazendo uma analogia aí desse cara aí que eu vi a live ontem, falando que o pai dele não foi carinhoso com ele e por isso ele aprendeu e é um cara muito bacana hoje, no trade é a mesma coisa. Se você tomou tanta porrada no trade, apanhou tanto, acabou se machucando tanto no mercado, vai fazer com que você seja alguém melhor. Mas aí sim entra o que eu tô falando. Dependendo do jeito que você vê a situação. Muitas pessoas, acredito eu, que nesse tempo aí de quando começou a explodir tudo, que a gente teve essa queda acentuada no mercado, muitas pessoas quebraram.
Muitas pessoas quebraram. Não só dentro do mercado financeiro, em parte de empreendimento, enfim. E é daí que a gente tira boa parte do aprendizado, se não toda, entendeu? Tem pessoas que eu conheço, tem pessoas é, de convívio pessoal meu que já falou para mim, cara, eu passei muito apertado no começo da crise. Muito. Mas hoje eu estou muito bem preparado para que, se acontecer outra coisa dessa, cara, eu vou estar com a minha arma na mão. Eu vou estar aqui para aproveitar de tudo que eu não aproveitei por inexperiência, por nunca ter passado o que passei. Então, tipo, é daí que entra a parte de vivência, a parte de você poder enxergar a situação em si. Cara, foi ruim no começo da experiência? É ruim, é terrível, é horrível, horrível. Como eu passei muitas coisas na estrada também, entendeu? Mas, se eu não tivesse passado o que eu passei na estrada, se a pessoa em si não tivesse passado o que ela passou no mercado, e como tantas outras pessoas sofreram e aprenderam, eu também tive que aprender, eu também me virei. Então, isso faz com que a gente consiga pensar um pouco melhor de como a gente pode olhar melhor para os desafios que a vida dá para a gente, porque tudo tem um propósito. Eu tenho isso na minha cabeça. Tudo na vida da gente tem um propósito. A gente só tem que ter o discernimento, a paciência de poder falar, cara, eu preciso aprender com isso. A vida tá te dando uma aula que às vezes ela não pode te dar de novo, para que você não se se extrapole lá na frente, se estrepe lá na frente. E bom, seguimos aqui, ó. Aí eu coloquei tipo que reunindo tudo isso, para a gente poder dar o primeiro passo, a gente tem que colocar meus erros, independente de tudo, colocar toda a sua experiência dentro desse processo, dentro desse caminho que a gente tá percorrendo. Que a vida é um caminho meio que, como é que eu posso falar? Infinito, ele não acaba nunca. Sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem algo para você somar com alguém. E eu coloquei aqui também, ó, de uma coisa relacionada ao Taleb, que fala assim: bom, eu vou ler aqui para ficar um pouco mais teórico, mas depois eu vou tentar explicar da minha forma, do meu entendimento. Coloquei reunindo isso, reunindo isso tudo, podemos dar o primeiro passo, fazendo que coloquemos esses aspectos dentro do processo, assim virando um hábito. Isso faz com que o caminhar de cada situação se torne mais fluido, usando os nossos pontos fortes, como eu disse lá em cima. Fortalecendo os pontos básicos, eu coloquei, né, entre aspas, medianos, assim trazendo os medianos à frente também. Se a gente é bom em uma coisa e a gente é mais ou menos bom em outra, a gente um dia vai tentar igualar isso, com o ganho de experiência, na vivência, nas adversidades, nos dias, nos dia a dia. E o Taleb chama isso de aleatoriedade. Por que aleatoriedade? Por muito tempo eu tentei entender isso. E eu vou tentar explicar isso da minha forma. Ele fala que o aleatório em si, o que não é precificado, o que é... Eu até escrevi aqui o que... Cadê? Eu até coloquei o significado aqui que ele tinha dito. Aqui, ó. Da aleatoriedade no quesito de indeterminado, inesperado, que possa vir do incerto. Ele fala muito da incerteza. E a incerteza é o que a gente mais vive no mercado. Tá aí um ponto chave que eu queria que eu cheguei, que eu estava esperando e que eu consegui chegar. A gente vive a incerteza muito grande no mercado, muito, que nada é garantido no mercado.
A gente não prevê nada, a gente simplesmente tenta adiantar alguns movimentos que o mercado nos traz através da análise técnica em si. O Lucão tá girando a câmera aí. Foi mal, cara. Tá tentando pôr foto de fundo, sabe? Foi mal, velho. Entendi, eu rachei o bico aqui. Não, fica tranquilo. Enfim, voltando sobre o quesito que o Taleb aborda aí sobre a aleatoriedade. Ele fala muito bem sobre o que é incerto, porque aquilo que não é previsível, consequentemente, é incerto, a gente não consegue prever. E isso traz uma experiência maior para a gente, dentro do mercado, dentro da vida. Eu estou tentando colocar isso, galera, de uma forma geral, no aspecto geral, para que a gente possa tentar. Eu quero que vocês tentem entrar na minha cabeça, no quesito de vocês pensarem de outras formas, no mercado, na vida. Eu falo na vida porque eu tive uma pequena experiência tipo de vida na estrada, como vocês já sabem, eu queria passar isso para a galera também. E tanto isso que o Taleb fala desse indeterminado, do inesperado, ele dentro do livro que eu li também fora dele, do Sem Ser o Antifrágil, eu coloquei muito isso dentro do livro também do Jeito Harvard de Ser Feliz, que é muito embasado em cima de estudos dentro da área da psicologia positiva, que ele fala num aspecto geral que a felicidade, a gente busca a felicidade não é algo que a gente nasce com ela. E eu até coloquei alguns tópicos aqui interessantes, falando que a expectativa de um evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios, como se o evento estivesse realmente acontecendo. Ou seja, de tudo, não é que a gente vai fumar um beck e rir para todo mundo e sair rindo, rir para a árvore. Eu tô falando que a gente pode sim pegar tudo isso, essas vivências nossas dentro do mercado, dentro da vida, juntamente com os pontos fortes, a gente pode sim fazer com que tudo isso seja mais natural dentro da vida, fazer com que o positivo seja mais próximo da gente, um pouco mais dentro do cotidiano nosso. Por que que muita gente fala, cara, cuidado que, tipo assim, não chama que vem, hein? Às vezes o cara fica meio estressado, meio nervoso, acaba xingando e aqueles nome feio, os caras falam, ó, cuidado, hein? Não chama que vem. Por que que as coisas boas não podem ser da mesma forma? Trazer das coisas boas do nosso dia a dia para dentro do trabalho, trazer do otimismo para dentro do trabalho, da não da falsa, como é que eu posso falar? De uma falsa ideia que as coisas vão dar certo, mas tudo com o pé no chão. Eu falei um dia da expectativa, um dia de você esperar algo bom, de você ter uma expectativa interessante, porque tudo gira em torno das expectativas, né? No mercado é assim, a gente tem a expectativa que o mercado vai fazer tal movimento. Aí um dia eu postei isso. Aí um dia a moça falou, ó, cuidado, a expectativa gera frustração. Assim, gera frustração, mas a expectativa não gerenciada gera frustração. Então acaba que se a gente conseguir gerenciar isso bem, de uma forma natural e bem moldada, a gente consegue fazer com que isso seja natural para a gente. Trazer das coisas boas, da parte da positividade dentro. É que nem eu falei, não é você ficar rindo para a árvore, mas é de você tentar enxergar a situação que você está vivendo, a situação dentro do mercado, o que está acontecendo de uma maneira positiva. Entendeu? É que nem eu brinco, desculpa a palavra, mas da merda você tem que tirar um diamante, bicho. Independente, a vida tá te ensinando, a vida tá te ensinando aí e você tem que fazer com que isso seja algo relevante para você. A vida é um eterno aprendizado. A vida é uma escola eterna, eterna. E você tem que fazer com que todos os dias da sua vida sejam um baita aprendizado. Não desperdice isso.
Moer a boca aqui que eu falo demais. Aí eu coloquei mais um tópico aqui, ó. Como a gente posiciona os nossos pensamentos frente às nossas atividades diárias é o que define a nossa realidade. Se a gente for pensando no mercado que a gente vai tomar pau, cara, é meio complicado por conta que a gente pode ser o melhor analista do mundo. E isso envolve a parte psicológica, óbvio, óbvio. E, tipo, quanto mais positivo, mais radiante a gente tiver dentro do mercado, dentro do nosso trabalho, dentro de todos os aspectos da vida, se a gente tá, por exemplo, a gente prestou uma prova e a gente tá ansioso, ou, cara, pensa positivo. Corre atrás do que é teu, pensa positivo que as coisas vão dar certo. É complicado, entendeu? Diante de tantos tombos que a gente leva a pensar positivo. É muito complicado. Eu, às vezes, me pego pensando assim, entendeu? Tenho minhas dificuldades, as minhas dificuldades diárias, enfim, dentro do trabalho, dentro da vida pessoal, mas às vezes a gente tem que dar um tempo, que é entrar, né, de você meditar, de você fazer um exame de consciência para você poder fazer com que isso faça parte da sua vida em termos positivos. Falando, não, cara, ó, eu vou correr atrás de uma melhor operação, por conta que, cara, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe, eu quero, né, reformar a casa, quero comprar um carro, quero comprar uma propriedade para mim, um sítio, uma fazenda, fazer com que isso se torne o seu trampolim, que eu tanto falei, né? E tudo isso da gente poder, dentro do que a gente pensa positivo, enfim, a gente está caminhando, tá, as coisas dão certo, aí do nada você se depara com a pedra no sapato. Fala, caramba, as coisas estavam indo tão bem, parece que as coisas não fluem, não tem certa fluidez que eu quero. E é onde eu abordo o tópico abaixo aí, falando que das adversidades. Escolher encarar as adversidades como uma oportunidade de criar um próprio objetivo. Que nem eu falei, a vida em si, ela é um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. E agora, dentro de tudo isso que eu falei, eu quero propor um desafio para vocês. São um desafio que eu fiz, até eu acho que eu não cheguei a contar para a galera do grupo aqui, acho que nem pro Cruz, mas é um desafio que está funcionando muito bem comigo. Quando a gente lê alguma coisa, ou quando a gente está lendo um livro muito bacana, que nem eu falei, da gente poder tirar algo bom desse livro. E da gente poder implementar isso no dia a dia. Mas até então eu estou dando a improvisada aqui, que é uma das coisas que eu li no Jeito Harvard de Ser Feliz. E na verdade são dois desafios. O primeiro é você pegar aquela operação, aquela pior operação. Não pior, vamos ser mais tranquilos aí. O primeiro loss. Também, pode ser o primeiro loss, mas aquela operação que foi aquela operação horrível para você, e eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida, aquela operação horrível, vocês não fizeram o diário de vocês. Ixi, várias. Eu tenho absoluta certeza. Não adianta olhar com essa Aquela cara. doída, aquela que você fez a merda, que você sabe que você fez merda. Exato. Só todas no começo. Exato. Eu quero que vocês peguem pelo menos uma que te chateia, que você, tipo, que você não pode olhar para ela e falar, cara, esse dia me incomoda, essa operação me incomoda. Eu quero Aquela que você propor um olha e fala, desafio. como eu pude ser tão burro? Exato. Pode ser essa mais intensa também. Pode ser uma mais tranquila. Enfim, mas o objetivo final é que é o seguinte, eu quero que vocês peguem essa operação, esse dia, e eu quero que vocês refaçam o diário. Eu quero que vocês briguem com o psicológico de vocês, literalmente, de forma exatamente para que vocês aprendam com isso. Porque é como o Cruz falou para mim um dia.
eu tava meio chateado com os trades. Ele falou, cara, fica tranquilo que dentro da batalha do trade é só o começo. Vai vir muita merda ainda. Muita. Eu falei, é. Então, a única coisa que eu tenho que fazer, que vai fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais natural e façam com que eu já tenha o hábito já de peitar as coisas difíceis, as operações difíceis, é assim, não tem saída. Ou você vai e peita essa operação e fala, bicho, eu errei assim, eu aumentei a mão, eu piramidei sem confirmação de volume, eu fiz bosta, eu fiz cagada. Eu quero propor esse desafio para vocês. Acredito que logo depois disso, depois de uma semana, eu quero que vocês me contem como vocês estão se sentindo. Pode ser que vocês tiram o peso das costas. Me escutem. E outro também é fazer com que, depois de um livro, essa é um pouco mais tranquila. Depois de um livro que vocês lêem, eu quero que vocês tentem colocar em prática pelo menos duas coisas que vocês leiam. Acabou de ler, cara, eu quero colocar em prática. E também tem uma terceira, que eu não acabei não anotando aqui. Praticar as gratidões do dia. O que é praticar as gratidões? Cara, o que eu fiz hoje que eu pude ser grato? Não é tipo, por exemplo, assim, eu fiz, tipo, meio que fazer por fazer. Mas que você fez e... Boa, você faz, Cruz? Eu tenho uma agenda só para isso. Aí todo dia eu tenho que escrever pelo menos 3 coisas que eu agradeço. Todo dia. Ótimo, ótimo. Isso, galera, E a traz um rotina. benefício É a top, rotina. top na rotina. Isso faz com que, tipo, é um benefício fora do comum. Por quê? Que nem, pelo menos, eu tive esse empurrão através do Cruz. Ele me falou, cara, tem uma rotina, tenha um diário, anota as suas expectativas, o que você quer, como é que foi o final do seu dia, enfim. E isso me ajudou muito. Por que que me ajudou desse tanto? Porque, consequentemente, depois de um dia, cara, que, tipo, foi aquele dia péssimo, que acaba que você fez aquela operação horrível que não acabei de falar. Às vezes as coisas não vão para frente, às vezes o dia tá cansativo, às vezes você já tá na tela, parece que já faz 7, 9, 8 horas, você tá na tela faz 3 horas e a coisa não anda. Mas você chegar no final do dia, respirar e tentar fazer com que você tire 3 coisas boas desse dia, você vai fazer com que o difícil, a adversidade no seu dia, seja decorrente de você tirar coisas boas deles, não decorrência de ter dias piores, de maneira alguma. Assim você vai fazer com que você, qual que é o nome da palavra? Fortaleça e desenvolva o seu pensamento em quesitos de pensar mais positivo. Fala, cara, ó, o meu dia foi assim, foi assado, nossa, ó, pude ajudar, sei lá, alguém, ou pude ensinar uma pessoa, E ou... sempre vai ter, viu? Às vezes é difícil de pensar, mas você pensa, pô, todo dia você acordou, teve comida na mesa, você Perfeito. estava bem de saúde, seus parentes estão bem de saúde. Sempre tem várias coisas para agradecer. Ô, primo, Perfeito. só puxando só um Claro, adendo. fica à vontade. Ali, eu não sei se você já ouviu falar da Fábrica de Valores, do Não, Evandro Guedes. não. Ele fundou aquela AlphaCon que estuda para concurso e tal. E eu tô seguindo ele já faz um tempo, cara. E faz uns 4 meses, mais ou menos, que eu comecei a seguir ele. E uma das primeiras palestras que eu vi, ele sempre falava, cara, acorda, vai pro banheiro, dá uma meditada na hora que você estiver no banho, faz a programação do seu dia mentalmente, fica em silêncio, e aí você vai ver como tudo melhora. Pra caramba, cara. Uma Bom, coisa que tem me ajudado muito é esse. Como é que eu posso falar? Cara, é essa discriminação, esse subtítulo que você faz do começo do seu dia, ou no começo do dia, ou no dia anterior. Cara, porque tá tudo mapeado. Além de você, tipo, economizar tempo, que nem o Cruz falou pra mim, cara, você não vai ter no que pensar. Tá no papel.
Ó, 11 horas eu tenho que fazer isso, 11h30 eu tenho que fazer isso, meio-dia eu almoço, meio-dia e meio eu volto. Tá tudo discriminado, você não tem gasto de energia à toa. Você não tem um gasto de energia fora daquilo que você não programou, às vezes. E você não tem surpresa, né? É básico isso, galera. Ó, 2 agendas. Uma para fazer todo dia, você faz sua agenda antes de dormir, faz a agenda do dia seguinte, bota tudo no papel que você quer fazer, já pega outra agenda, agradece e pronto. Aí você vai dormir tranquilo. Pra caramba, cara. Agora sim. Mostra aí de novo, Cruz. Perdão. Perdão. Ó, Aí, ó. uma agenda. Ah, mas eu acho que o pessoal tá vendo. É uma agenda Aí, ó. para Tô vendo, essa tô aqui vendo. é a do meu dia, né? Essa aqui eu programo meu dia. E essa aqui é a que eu agradeço. Então, é uma pequenininha para agradecimento, mas é um dia por página. Para todo dia eu tenho que escrever o máximo. Escrever mesmo, rabiscar. Muito, 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 muito bom, velho. Isso aí, galera, faz uma baita diferença. Eu aconselho, começam a fazer o teste de fazer esses agradecimentos, fazer com que isso seja rotineiro na sua vida. Isso vai trazer grandes benefícios, porque ali você não vai estar. O seu dia já foi cansado, já foi complicado. Ali, na agenda do agradecimento, a gente vai dar ênfase naquilo de melhor. Então, ele só vai ter coisa boa, bicho. Do pior, que não falei, cara, da merda você tem que tirar um diamante, você tem que tirar alguma coisa boa. Entendeu? Você foi da batalha, cara, você tem que tirar alguma coisa dessa batalha. É que nem eu coloquei aqui também, ó. Dentro de tudo isso, é uma coisa que eu já falei, mas só é, colocando um pouco mais expressivo aí, ó. Encontrar um sentido dentro do trabalho. Você está trabalhando para quê? Porque qual que é o seu intuito final de um trabalho, de um dia? Você está servindo um cliente, você está... Como é que está sendo o seu trabalho? Como é que está sendo a desenvoltura sua no seu trabalho para poder buscar aquilo que você quer? Será que às vezes o seu caminhar dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você quer, não está sendo pouco? Bicho, quero uma BMW. Mas você está trabalhando o suficiente para ter uma BMW lá na frente? É compatível, passo a passo. Não tente dar passo maior que a perna. Aí sim você vai se frustrar. Então tenta saber onde você está. Sempre o curso falou muito isso para mim. Cara, saiba onde você está, planeje sua vida e vê com que isso seja rotineiro e melhore o seu caminhar, o seu hábito em si. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Não precisa dar passo maior que a perna. É que nem acho que o Jonathan falou para mim no Instagram. Eu falei sobre processo, né? E sobre isso, eu coloquei, né? O significado do processo. Eu falei, cara, não precisa correr, basta não parar. Exato. Não precisa correr, não precisa dar passo maior que a perna, não precisa se afobar, querer alguma coisa. Enfim, é sobre uma palestra também que eu vi ontem, colocando uma abordagem aí. Às vezes a gente se abdica de coisas hoje, nos dias de hoje, mas a longo prazo, exatamente igual o trade. O trade é longo prazo, é empresa. Eu vou falar sobre o Jim Collins no tópico de baixo, de empresas feitas para crescer. A moça falou, ela falou, às vezes eu me abdico de certas coisas que é para longo prazo. Eu não estou pensando agora. Cara, às vezes eu não viajo, às vezes eu não tiro férias, às vezes eu não faço isso. Cara, para longo prazo. Ah, eu não quero gastar agora com tal coisa, porque, sei lá, eu tô pensando em uma coisa melhor para minha família, para minha casa, para meu filho, para minha filha, enfim. Entendeu? Então, tenta ter esse sentido, esse porquê. Cara, eu tô trabalhando por quê? Qual que é o meu intuito aqui? Tenha isso dentro de você, um propósito. Tem esse propósito dentro das raízes dos seus pensamentos aí.
aí uma das coisas que eu coloquei aqui também, ó, quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de procurar e encontrar elementos negativos, mais deixamos de ver o positivo. Que positivo? Aquelas coisas na vida que nos deixam felizes e que, por sua vez, promovem o nosso sucesso. É que nem procurar chifre em cabeça de cavalo. Ou vocês vão dar risada aí, tenho certeza que o Lucão vai rachar o bico e o Cruz também. Não procurar pelo em ovo, né? Eu sabia, eu até avisei que vocês iam rachar o bico. Entendeu? Fazer com que aquilo que eu tinha falado antes, da gente poder enxergar no macro daquilo que a gente está passando, dentro de uma determinada situação específica ou dentro de uma maneira geral de vida, mas lembrar do positivo. Lembrar que você é o positivo, que você tem que se fazer positivo dentro daquilo que você está vivendo. Cara, independente, tá difícil, mas você tem que tirar alguma coisa. É assim que você vai ganhar experiência, assim que você vai ter resiliência, assim que você vai se tornar antifrágil. É pela aleatoriedade do dia a dia que a gente vai se tornar mais forte. E principalmente dentro do trade, a gente vive uma aleatoriedade dentro do trade imensa, todos os dias. Todos os dias a gente vive incerteza dentro do trade, a gente não sabe de nada. Nada, 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 nada. Aí, falando sobre o Jim Collins, ele falou uma frase muito bacana. Não somos aprisionados pelas nossas circunstâncias, nossos reveses, nossa história, nossos erros, nem mesmo as descomunais derrotas ao longo do caminho. Na verdade, somos libertados pelas nossas escolhas. Voltando, é onde a gente vê o copo, meio cheio ou meio vazio. É quesito de escolha. Você escolhe para que lado você vai interpretar a vida que você está vivendo. É assim que funcionam as coisas. Ah, mas tá difícil, velho. Tá difícil pra caramba, Luizinho. Tô sem dinheiro. Tá, velho. Tá difícil, mas você tá trabalhando, você tá correndo atrás muito do que você quer. Você tá se abdicando. Cara, a vida não é só se dedicar. Às vezes você tem que se abdicar. Abdicar muito. Muito mesmo. Às vezes, eu já escutei isso de muita gente. Nossa, mas hoje, como se eu fosse riquíssimo, né? Milionário. Aí eu, nossa, cara, mas hoje você consegue colocar uma camiseta interessante, cara. Eu posso até tentar colocar isso, que não é do meu perfil colocar trem caro. Mas, cara, eu me abdiquei muito. Eu me abdiquei de família, eu me abdiquei de pai e mãe, eu abdiquei de vó, eu abdiquei de saúde, tudo. Por conta de um propósito que eu tinha pra mim. Eu tinha um propósito pra mim. Eu me abdiquei de aniversário de mulher, aniversário de vô, meu aniversário de estar passando trabalhando. Ô, É assim primo, que funciona. Oi, só perdão. te interromper rapidinho. Eu vou precisar ir trabalhar, cara, mas muito bom o conteúdo seu, cara. Top demais. Eu acho, não sei se vai ficar gravado, que eu tô vendo que tá gravando aqui do lado, mas depois vocês me passam esse arquivo aí pra dar uma lida. Não, eu vou passar, vou disponibilizar pra galera em PDF isso aqui. Beleza, então. Falou. Valeu demais, Lucão. Valeu, obrigado. Bom, falei sobre o Jim Collins. E falando mais outro aspecto aqui, a gente já está caminhando para o final, para não ficar uma coisa tão maçante, sobre o que eu já tinha dito. Das pessoas, eu coloquei que a reinterpretação positiva da situação ou evento, o otimismo, a aceitação e os mecanismos de enfrentamento que incluem encarar o problema frente a frente, em vez de tentar evitar ou negá-lo. Ou a gente enfrenta, ou a gente se esconde e não aprende. É como um loss. Esses dias eu aprendi isso com esse tipo de pensamento, com esses tipos de palavras com o André Machado. Ele falou, cara, hoje a gente encerra o dia com duas coisas. Ou com um gain, ou com uma aula, que é um loss. O mercado está te dando a oportunidade de você ver onde você fez cagada. Ou não. Às vezes o mercado virou,
tem problema, o diário tem que ser feito. Mas o mercado tá te dando oportunidade. A vida tá te dando oportunidade de você ver onde você errou. Da onde você tava errando tanto. Eu sou prova disso. Aí, vou pegar aqui, ó. A câmera tá aqui. Tava tomando uns stops por não esperar pullback. Eu coloquei, ó. Acho que não dá pra ver. Quer ver? Cadê? Olha lá. Tá Esperar o parecendo aquelas pullback. blogueiras de maquiagem, fica com o negócio. Com o negócio na mão, né? Cara, é assim ou não é? Certas coisas pra gente dentro do mercado financeiro e pra mim certas coisas também dentro da minha vida é assim, ou vai ou não vai. É 880, sabe? Então, hoje a gente aprende ou a gente aprende. É que nem eu coloquei esse dia pra trás, ou vai ou voa. Tem que ir. Eu tenho que fazer dar certo isso aqui. Você tem que fazer dar certo. Não, é que nem eu ouvi de um cara, acho que do Daniel. Ele falou, cara, não adianta você reunir todos os caras do Magos de Mercado na sua frente, desse livro aqui, pegar todos os traders e dar aula para você. Com o maior respeito do mundo. O Pring, ele pode ressurgir assim e falar, opa, Cruz, senta aqui. Vamos ter uma aulinha comigo. Só depende de você, velho. Independente. O cara, ele não vai clicar por você, ou você se adapta, é, você aprende, você tenta ser resiliente, você tenta ser antifrágil para encarar isso frente a frente, ou me perdoe. Já falando da parte do mercado, isso aqui não é para você. O mercado em si é processo, como o título do vídeo de hoje. É processo. O cru processo, eu sei de uma boa parte do processo que ele passou. Isso aqui é tema de outro vídeo, porque se nós falar do processo que ele passou, isso aqui vai pelo menos 2, 3 dias falando. Que eu sei das dificuldades, eu sei do caminho. Não nas entranhas em si, mas sei boa parte. É difícil. É uma moto passando, desculpa o barulho aí, galera. E já caminhando para o final aí, para não estender, final, né? Vixe, eu vou tentar dar uma resumida aqui, para não ficar tão longo. Bom, vamos lá. Eu no próximo tópico também, eu coloquei sobre os tombos. As pessoas que conseguem se levantar da queda com mais sucesso são aquelas que se definem não pelo que aconteceu com elas, mas pelo que elas podem fazer com o que aconteceu. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada em relação a isso. Eu acho, né? E seguimos. Nem tudo que acontece para o melhor. Não é tudo que acontece para o melhor, mas sim que podemos obter o melhor de tudo. Ou vai ou racha, meu amigo. Você vai ter que tentar tirar alguma coisa boa de alguma coisa muito ruim. Se você quiser evoluir, se você quiser ter um propósito melhor, se você quiser ter uma experiência, se você quiser adquirir uma forma melhor de pensar. E agora sim, já encaminhando para o final, eu coloquei uma coisa sobre Michael Jordan, os Beatles e Thomas Edison, falando assim: as pessoas mais bem-sucedidas veem a diversidade não como um obstáculo intransponível, mas como um trampolim para o sucesso. O Cruz ele vai saber do que eu estou falando. Eu vi, acho que, não sei, o Cruz, me corrige, não sei se foi o Breda ou o Sérgio Machado, que colocou um GIF e uma frase de falando sobre, eu coloquei analogia com o jogador de basquete, que para saltar e arremessar a bola, ele precisa dar uma baixadinha. Foi o Breda que Breda. falou, ó, antes de um jogador pular, de um jogador de basquete pular, ele abaixa um pouco. Exato. Ou seja, para quem, né, às vezes, a gente exemplificar melhor, cara, às vezes pra você dar um passo para frente, você tem que dar um para trás. Você tem que recuar um pouquinho, você tem que ser humilde.
Por quê? Uma coisa que eu aprendi durante o primeiro ano de mercado ali, estudando só, não full time, que o mercado ama a pessoa arrogante. Ama. O mercado ama. Quanto mais arrogante no mercado você for, mais você vai se fuder, velho. Mais você vai se lascar, porque o mercado, cara, como a gente sabe, ele é soberano e a pessoa arrogante ela não tolera isso. Ou o mercado faz o que ela quer ou faz o que ela quer. Então, vai fazer com que é, vai fazer com que ela se lasque todo. Bom, ó o Diogão. O Diogão chegou aí. Espera aí que tá conectando um áudio. Aí eu já dou continuidade. Vai beber uma água, já tá O Diogão tá acabando. conectando ainda. Fala, Diogão. Bom, o Diogão, só caso você estiver escutando, a gente já começou, mas fica tranquilo, tá? Vai ficar gravado e é aquele esquema. Domingão tá aí, a gente bate um papo também, sem problema nenhum. E colocando sobre a outra parte, galera, sobre as pessoas bem-sucedidas. Elas dão um passo, às vezes, para trás para poder percorrer um percurso maior, para poder alcançar alguma coisa maior. E eu coloquei alguns exemplos aqui, que eu li no Mindset, da Carol Dweck, alguma coisa assim. Com Michael Jordan foi escolhido da sua equipe de basquete no colégio. Walt Disney foi demitido por um editor de jornal por não ser suficientemente criativo. Os Beatles foram rejeitados pelo executivo de uma gravadora e que as bandas de guitarra não estavam com nada. E Thomas Edison, inventor, se não me engano, inventor da lâmpada. Pô, se eu não me engano, não, né, senhora Thomas Edison é inventor de tudo, cara, de um monte de coisa. Não, Mas eu da coloquei... lâmpada a lâmpada foi uma das muitas, né? foi. Então, eu coloquei também, tipo, também participou de desenvolvimento de tecnológicos científicos, que foi sucesso, mas foi resultado de uma sucessão de fracassos. Agora, imagina, agora pensa comigo, quem somos nós para serem perfeitos, cara? Michael Jordan foi excluído no começo, ninguém sabia quem que era Michael Jordan. Michael Jordan, na época que ele tinha 15, 16 anos ou mais, ele era só Michael Jordan, bicho. Ele não nasceu assim. No livro, para quem quiser saber um pouquinho mais da história, ele fala muito sobre isso. Ele fala que o segredo de sucesso para ele foi o treino. Muitas das vezes, Michael Jordan, depois de grandes jogos, ele voltava para a quadra para treinar arremesso. Isso está no livro da Carol, para quem quiser ler um pouco mais, chama Mindset. Ele fala muito sobre isso. Que ele fala que tem que ter um mindset de desenvolvimento. Ele procura se desenvolver. E se depender dele, ele sempre está tentando aprimorar aquilo que muitos consideram ele como o rei. E, tipo, enfim, ele prega isso até hoje. Dentro da parte que ele deixou muito bem claro isso, dentro das pesquisas, dentro de tudo que a gente pode encontrar dele na internet. Enfim, quando a gente se vê tentado ao erro, digamos assim, que a gente está numa rotina cansativa, que a gente está estressado, que a gente está num ponto que a gente quer chutar o balde, depois ir lá se arrepender e catar o balde de novo. Ó o Diogão aí. E aí, Diogão? E aí, galera, vocês conhecem o Sorin Trader? Oi? O dog. Sorin Trader. É engraçado, Tá passando mal, tadinho. Eita, mano. Ô, Diogão, você chegou a ouvir aí? A gente já começou, mas tá tudo gravado. E aquilo que eu te falei, qualquer coisa também, domingão, a gente conversa, a gente bate um papo tranquilo. Beleza, foi mal trabalhar aí.
Não, fica tranquilo, fica tranquilo. É só para avisar aí, às vezes você vê a gente explicando, a gente batendo um papo. E eu coloquei mais um tópico dentro disso aqui, ó. Que quando o estresse e a carga de trabalho parecem se acumular mais rapidamente que a nossa capacidade de suportá-lo, o sentimento de controle muitas vezes é perdido. Muitas vezes é perdido, principalmente dentro do day trade. Aí vem um dia de fúria, aí vem um dia que você quer tradar e foda-se, e você quer recuperar o dinheiro. Mas é aí que vem uma coisa. Se no momento, se no entanto, se a gente concentrar os nossos esforços primeiro em pequenas metas, não dificultar o que está difícil, a gente consegue dar passos menores, mas como eu falei, o negócio não é aumentar o passo, é não parar ele. É processo. Você não precisa dar um passo maior que a perna. É só não parar de andar. É só não parar o seu processo. Continue. Você se estabeca todo no mercado, você tem um dia ruim, mas para que a sua confiança volte, às vezes, por exemplo, após um dia ou 2 dias de loss seguidos, ou um dia de loss, o Cruz me falou muito isso. Cara, respira, vão pôr o pé no chão e com isso, adicionando ao ensinamento que o Luiz me adquiriu, tentar fazer que esse processo, às vezes se está difícil, fazer metas pequenas. Você não colocar coisas, você não dificultar o que está difícil. Uma coisa que eu sempre falei em live e continuo batendo sempre na tecla. Pequenas metas vai fazer com que você sinta de volta aquilo que você perdeu, que é a confiança. Quanto mais você vai progredindo nisso, a sua confiança vai aumentando consequentemente. Poxa, eu consegui fazer isso, legal. Pequeno, não precisa ir pro fight grande, vai pequeno. Pequenas metas realizáveis. Tudo isso, essas pequenas metas, você fazendo elas constantes e com sucesso, isso se torna grande. Isso não é que vai fazer com que seu ego seja inflado, mas sim que a sua confiança seja reestabelecida. E isso precisa ser feito, principalmente dentro do mercado. No mercado, às vezes, a gente tem semanas horríveis no mercado. A gente é trader, né? Cruzex. Eu tô vendo você olhar aí, tô até ficando com vergonha. Por que, será? Tô notando, cara. Ô, louco, cara. Que é isso? Que é isso? Que honra. Ó, então, voltando aí. Eu coloquei, tipo, que ao restringir o escopo dos nossos esforços, primeiro e depois de observar esses esforços produzirem o efeito pretendido, acumulamos os recursos, o conhecimento e a confiança necessário para expandir o círculo, conquistando aos poucos uma área cada vez maior. Ou seja, se você tá com dificuldade em alguma coisa, tenta ir conquistando essas coisas, ou essa coisa em específico, aos poucos. No Jeito Harvard Ser Feliz, ele dá o exemplo do Zorro, do Círculo de Zorro, que na época, que eu até esqueci o nome do fera lá do Zorro, eu esqueci. Você lembra, Cruz? Eu não lembro. O Antônio Bandeiras. Outra Bandeiras, perfeito. E o mestre que treinou ele, só me faltava você lembrar o nome do mestre. Aí eu vou te dar os parabéns. Não lembro. Não, aí... não quer mais Embora eu nada, gostava né? de Zorro, não lembro. Não, pois é. E no livro, eu não sei, até em filme, eu nunca parei para perceber isso. Que quando ele treinava, ele fazia um círculo, se eu não me engano, com várias velas, assim, ó. E dentro do treinamento dele, ele não podia sair desse círculo. Enquanto ele não tivesse o bom o suficiente para aumentar o círculo. Ele tinha que se fazer bom ali, treinando. Quanto mais ele treinava, mais ele adquiria
as ferramentas necessárias, os movimentos necessários para poder lutar na época, mais o circo dele expandia. O círculo. Ele tinha que aprender a dominar aquele território, né? Dominar ali na hora da luta. Exato. O que a gente tem que Perfeito. fazer com contrato, com mão, com lote. Perfeito. Perfeito, perfeito. Exatamente o que o Cruz falou. Primeiro, dominar aquilo que descaradamente pode ser absurdamente tosco. Pode ser, de início, maçante ou chato. Que é dominar o trade com um contrato. Que é o mais difícil. Que nem a gente estava comentando semana passada. Não tem como você fazer parcial. Não tem como você fazer nada. Você tem que segurar o rabo ali. Véi, o alvo nosso é 100%? É 100%. Trailing stop tá bem feito? Um abraço. Vambora. É isso que tem que fazer. Uma das coisas que a gente sempre fala é seguir o plano. Meu plano é tantos pontos. O gerenciamento tá ok? Vamos seguir o plano. Tá ok, segue o jogo. Isso aqui eu coloquei, mas acho que eu coloquei errado. Mas a gente pode colocar o PROR aqui também, que eu citei, que é o pare, reflita, observe e responda. De você poder analisar primeiro o contexto, observar, refletir, meditar ali, e depois sim entrar num bom senso ali, cara, tá acontecendo assim, tá acontecendo assado, o que eu posso melhorar? O que eu posso, às vezes, passar alguma coisa à frente, que nisso que eu cheguei num nível interessante, que eu quero poder dar um passo um pouquinho mais rápido. E indo para outro tópico, eu coloquei também quando pequenos estresses se acumulam com o tempo, como é tão comum de acontecer no trabalho, né? Às vezes, tipo, basta uma contrariedade aí, ou às vezes alguém falar alguma coisa que não gosta, a gente já explode. A gente, infelizmente, já sai do controle. E no mercado, exatamente no dia de fúria, que eu acabei de citar. Às vezes você toma um ataque tão grande, cara, que você tá com ódio do mercado, que nem a corretora veio buscar meu stop. Olha, que barbaridade. Nossa, olha, buscar o meu stop. Não, os robôs, olha. Ah, aí, puta que pariu, né? Seguimos. Aí eu falei, quando isso acontece, podemos explodir com colegas, se sentir impotentes, perdão, e sobrecarregados. E de repente perder toda a energia e motivação. Ou seja, aquilo que você tanto batalhou pegando seus pontos fortes, lutando, às vezes por um deslize, você perde tudo. Então, é difícil, é muito difícil. A gente não tá 100% todo dia. Às vezes, nosso 100% é 70%. Acabou. Não tem nada de errado, nada de errado. Às vezes a gente acordar e falar, cara, nossa, hoje eu tô 60%. Cara, você tem que fazer que 60% seja o 60% mais bem vivido da sua vida. É normal não estar bem. A gente não é robô. A gente não tem que estar bem todo dia, mas a gente não tem que fazer com que isso seja rotineiro. As dificuldades, os desânimos, é natural, digamos assim. Somos humanos, não somos robôs, a gente não é ligado na tomada, a gente não carrega uma bateria portátil nas costas. Então, como eu falei, às vezes o nosso 100% não é 100%. Eu aprendi isso no curso da Conca, para dar os créditos, né? O nosso 100% às vezes é 70%, e tá ótimo. Tá maravilhoso. Não, onde que eu parei aqui, ó. Ok, eu coloquei, em consequência das novas habilidades para tomar decisões. Peraí que eu me perdi aqui, perdão. Espera aí que eu... Ah, tá. Ah, tá. Eu coloquei em consequência das nossas habilidades para tomar decisões despencam. A crença predominante antes dos estudos do Daniel Kahneman, e eu não sei pronunciar o nome desse filho da mãe, o Amos Tversky, alguma coisa assim, que os seres humanos são tomadores racionais de decisões. O
que tomamos decisões financeiras e econômicas com base em uma avaliação racional dos lucros e perdas potenciais. Ou seja, só resumindo, se a gente não tiver psicologicamente nivelado, a gente vai fazer cagada em partes financeiras, falando do trade. Eu tenho certeza que aqui a gente vários, né, a galera que tá vendo, mas já tentou aumentar a mão quando não podia. Ou, às vezes, tá com uma puta... Véi, tô ganhando pra caramba, meu mês tá foda. Eu nunca fiz isso no meu mês. Entendeu? Meu mês tá maravilhoso. Vai aumentar a mão. E não era pra aumentar a mão. Às vezes você tá vindo uma sequência tão grande de gains que você acaba tomando uma decisão emocional. Quando a gente está com o emocional, a flor da pele, a gente não pensa racionalmente. Por que que a gente não pensa racionalmente? Porque a questão de perigo, a questão do risco não tá ali. Não tá. A questão do risco tá no racional. Eu sei que eu tenho risco, eu tenho raciocínio, eu tenho em mente que eu tenho risco ali. Quando você está com o emocional flor da pele, você não pensa isso, porque você não pensa no que o mal que pode acontecer também. Você não pensa que às vezes você está com a mão tão grande que a operação pode voltar a estopar. Você pensa simplesmente, tocar a mão muito boa, o alvo é extremamente longo, sei lá, 1000 pontos, eu tô com a mão pesada e vai dar tudo certo, porque, bicho, as 2 semanas passadas para mim foram lindas. Só gain. Bacana, hein? E aí que cai. Martin Pring fala isso. Depois de ganhos incrivelmente fantásticos, vem uma perda muito grande também. Já colocando isso como base aí, de uma coisa que eu até falei pro Cruz, acho que foi a primeira pessoa que eu falei, que o Pring ele fala que quando os grandes gestores, aí, os traders, chegam em uma meta precificada pelo cabeça da situação toda, eles são retirados de férias. Às vezes o cara fez 2, 3, 4 vezes a meta dele no mês, dentro de uma instituição, dentro da tesouraria, digamos assim, que o cara é simplesmente tirado de férias. Por quê? O cara tá flor da pele com a parte emocional dele de tantos ganhos. A coisa tá tão recorrente para ele ali, tá tão a situação de emocional dele tá tão recente, o cheiro do dinheiro tá tão gostoso para ele, que às vezes para ele tomar uma decisão precipitada e acabar perdendo com metade ou se não tudo que ele ganhou é muito fácil. Então, por que que a gente não pode fazer isso? Por que que a gente só presta atenção na parte técnica? Por que que a gente não pode seguir a parte comportamental dos grandes traders também? Por que que a gente não pega isso e leva pra gente? É complicado porque a gente precisa, às vezes, sentir no bolso e na parte emocional, tomar um baque muito grande emocional para poder aprender. Então, os grandes traders aí, até do Brasil, Pring, Jesse Livermore, acaba que eles foram um baita de um professor, não que não são, puta que pariu, são e muito, não só na parte técnica, mas eu digo no quesito de vivência. Eles viveram aquilo para que hoje a gente não vivesse mais. A gente não precisasse viver o que eles viveram. Eles já escorregaram muito, entendeu? É como o André um dia falou, eu exponho os meus erros para que muitos não façam do que eu cometi. Então, o processo, que, né, envolve muito isso. E agora sim, final. Agora vamos para o final aqui, galera. Eu coloquei acho que no penúltimo tópico aqui. Deixa eu ver se é penúltimo. Penúltimo tópico. Anotar
e nos atentar das coisas que podemos controlar e das coisas sobre as quais não temos controle algum. O objetivo é deixar de nos concentrar nos fatores de estresse que estão fora do nosso controle para nos redirecionar nossas energias às áreas nas quais nossas ações podem ter um verdadeiro impacto. Ou seja, o que a gente no trade, no dia a dia, pode dar mais energia para uma certa coisa melhor, que é da nossa responsabilidade, do nosso interesse, e deixar de pôr mais energia em outras coisas. É assim que funciona. A parte da gente poder ter o discernimento de saber o que a gente tem na mão. Cara, o que aconteceu tem a ver com alguma coisa que eu posso ter feito, que pode ter levado ao que aconteceu? Qualquer coisa, ou um ato, sei lá, ou uma morte, enfim. Às vezes a gente pega muito aspecto de energia e põe em coisas que não são do nosso controle, como o mercado. Às vezes a gente culpa o mercado por ter estopado. Às vezes a gente acaba até brincando aqui, falando, nossa, cara, olha que mercado filha da mãe. Mas às vezes a gente não vê que essa parte da gente poder tirar essa parte de energia das coisas que não estão no nosso alcance e colocar nas coisas que estão aos nossos alcances. O estudo, a prática, aí colocando a parte de família, ao diálogo, a tudo que está envolvente no que você tem nas mãos, aquilo que você pode, aquilo que você aquilo que você tem mais controle. Então eu coloquei um exemplo aqui. A melhor maneira de lavar um carro é colocar o dedão no jorro da mangueira, deixando aberta apenas uma parte aberta, deixando aberta apenas parte da área. Por quê? Porque isso concentra pressão na água, multiplicando a potência da mangueira. No trade ou em outro trabalho seu, o equivalente seria concentrar os esforços em pequenas áreas, nas quais você sabe que pode fazer a diferença. Exatamente isso, nas quais você pode fazer a diferença, nas quais estão no seu controle. Eu até preciso corrigir aqui. Nas quais. Aí. Porque às vezes como é que eu posso falar? A gente centraliza uma energia muito naquilo que não está no nosso controle. A gente acaba entrando num conflito interno com você mesmo. E quando você vê, você está tretando com todo mundo por conta daquilo que você criou na sua cabeça, sendo que não está no seu alcance. Então, é um meio complicado isso, da gente ter de adquirir esse processo, assim. Aí eu coloquei, finalizando, que da gente lidar com os pequenos desafios, um círculo estreito, falando do círculo do Zorro, ele se expande aos poucos. Aí, tipo, podemos reaprender as nossas ações de fato, ter um efeito direto sobre os nossos resultados e que somos em grande parte os mestres dos nossos próprios destinos ou do nosso próprio destino. Então acaba que você está no controle de tudo. Tente fazer do difícil, daquilo que está difícil, algo mais simples. Tente encarar aquilo que é uma coisa, que é um bicho de sete cabeças, fazer com que aquilo seja um pouco mais tranquilo. Aos poucos, você vai adquirir isso aos poucos. A gente vai colocar isso aos poucos. A gente vai dar um passo de cada vez, mas a gente não vai parar. O importante é não parar. O negócio é caminhar para sempre evoluir, para sempre estar numa desenvoltura. E finalizando com o locus de controle de cada vez
cada vez mais interno e uma confiança maior da nossa capacidade, podemos expandir mais as nossas ações e nosso foco. É aquilo que eu falei, quanto mais a gente poder pegar as pequenas conquistas e pegando, apesar dos pesares, pode ser pequena, pode, mas são conquistas. A gente vai chegar numa compilação tão grande de resultados positivos que isso vai fazer tipo que junte tudo e seja a sua gasolina, a sua luz, o seu trampolim, para que você dê um passo, aí sim, de você poder dar um passo maior. Você vai estar preparado, você vai estar com resiliência, vai estar com experiência. Aí eu coloquei, pequenos sucessos podem se somar e transformar em grandes realizações. Então, galera, o que eu tinha para passar era isso. Da gente poder ter... da gente poder seguir o processo, a gente pegar nossos pontos fortes, fazer com que nossos pontos fortes sejam diários, sejam naturais dentro do nosso dia a dia, fazer com que as dificuldades, apesar dos pesares, são frequentes, podem, em certos casos, pode até ser, mas pegar os pontos fortes e fazer com que esses pontos fortes batam em cima das dificuldades aos poucos. Fazer isso de forma natural, mas de forma fluida, tranquila, que é assim que as coisas vão se encaixando. É complicado, não é fácil, mas as coisas andam. Belezeira? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Alô, Momuca, vamos meditar, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto!